Amados irmãos, vamos ler o texto que serve de base para a mensagem desta noite. Tiago capítulo 2, dos versículos 1 ao 26. Tiago 2, de 1 a 26. Os irmãos acompanhem a leitura com os olhos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, ao entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou, com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui, assentados mesmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, é a tua palavra, escrita pelo teu servo Tiago, há muito tempo atrás, mas que é viva e eficaz, que é presente hoje para nos exortar a uma fé saudável. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe na exposição do texto, para que apenas possamos confirmar aquilo que o texto diz, estendendo a aplicação
ao nosso dia a dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, existe no mundo uma infinidade de crenças, fé religiosas, né? Há uma pequena diferença, mas quase imperceptível entre crença e fé. Que é a crença, a ação de crer na verdade ou a possibilidade de uma coisa, né? Convicção íntima, opinião, se adota com fé e convicção, certeza. Fé no âmbito religioso, que é a crença em Deus, crença nos santos, diz lá o dicionário, né? Mas, irmãos, nós vivemos hoje e já há algum tempo, né, a igreja, desde que foi instituída por Jesus, ela se universalizou, isto é, vindo pessoas de todas as culturas, religiões, integrando a igreja. Então houve um sincretismo, que é a absorção de um sistema de crenças por outro. É uma mistura de doutrinas religiosas, né, procedente de religiões diferentes, e com isso a igreja vai se desviando do caminho de Deus, né, e traçando caminhos estranhos à palavra de Deus. Eu peguei um exemplo aqui, um dos exemplos de sincretismo foi a adaptação e absorção que o cristianismo fez de conceitos de religiões pagãs na Europa da Idade Média. Aqui o autor lá diz assim: como é o caso do título de pontífice, que era um atributo do imperador romano e passou a ser utilizado pela Igreja Católica Romana para designar o Papa, pontífice. Vocês não vão encontrar esse termo na Bíblia, né, porque era um atributo do mundo da religião dos romanos. Agora, vindo para nós, nos nossos tempos, né, nós vamos encontrar muito sincretismo nas seitas que compõem, que se dizem cristãs, né, que hoje absorve conceitos aí da religião que vem da África e outras culturas. Então entra na igreja termos como, principalmente no meio neopentecostal, descarrego, né, êxtase, usos de óleo ungido. Alguns trazem, né, e acho que a água do Rio Jordão tem uma propriedade miraculosa, trazem lá de Israel, né, um vidinho com água do Rio Jordão. E entra também muitas teologias, né, como a da libertação, da prosperidade, agora da cultura humana usada nas firmas aí, o coaching, e vindas de religiões e culturas de povos que influenciam e que formaram a nossa nação. A igreja vai absorvendo essas culturas, esses conceitos, essas crenças, e vai misturando tudo. De maneira que nós vemos hoje alguns cultos que são estranhos ao ensino das Escrituras. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos herdeiros da Reforma Protestante do século XVI, temos lutado para que a fé dos brasileiros volte aos princípios doutrinários da Igreja Apostólica, né, da Igreja Primitiva, conforme os relatos revelados nas Escrituras Sagradas, né? E nós temos aí os princípios da nossa igreja, os princípios fundamentais da reforma, só as Escrituras. A igreja professa que a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são, né, a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Só a graça, que a salvação é um ato soberano da graça misericordiosa de Deus, né? Que o homem é totalmente passivo e que Deus é quem salva. O homem está morto nos seus pecados e precisa de que Deus venha socorrê-lo, tirá-lo, né? Salvá-lo, né? E que isso Deus faz através da fé, que é um dom de Deus também. Então, só através da graça, só a fé. E a fé nos aponta para Jesus, que fez a obra da redenção. Só Jesus.
É o conceito nosso. Tudo isso para a glória de Deus. Só a Deus toda a glória. Então, culto, adoração, vida, tudo que você fizer, né? Comendo, bebendo, passeando, vivendo, se relacionando, se divertindo, trabalhando, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, né? Dele procede a graça, dele procede a fé, dele Ele enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Esse é o princípio básico, né, da nossa igreja, da nossa fé, porque nós cremos que a Escritura, somente a Escritura, é a palavra de Deus. Nós não aceitamos o conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque aí fica sujeito à razão humana. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, amados irmãos, por tudo isso nós podemos afirmar que hoje no mundo existe uma porção de crenças, né, de fé em várias doutrinas. Mas para provar a nossa salvação, a fé verdadeira, precisamos de uma fé tal qual descrita nas Escrituras. E hoje eu quero lembrar 2 preceitos que estão aqui nesse texto que nós lemos a respeito da verdadeira fé e da fé falsa. Porque existe uma fé que é eficaz, é uma fé dom de Deus, é uma fé colocada em nosso coração. E existe uma fé produzida pelo próprio homem, né, que não consegue viver os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então nós vamos ver hoje o problema da fé em Jesus e, em primeiro lugar, a questão do preconceito. Como é que pode ter fé uma pessoa em Jesus, uma pessoa pode ter fé em Jesus, se ela tem algum preconceito, ela faz acepção de pessoas, quer dizer, este aqui é um nível, este é outro, esse aqui eu aceito, esse aqui lá não aceito, né? E assim por diante. Então, o texto do versículo 1 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Este é mais bonito, este é mais inteligente, este tem uma formação melhor, este é mais rico, esse aqui é pobre, tá? E assim por diante, né? E aí são as coisas que fazem com que o nosso coração, a nossa mente faça separação das pessoas. E Tiago então traz um exemplo bem presente e que está na mente, na observação de muitos crentes. Primeiro, ele traz aqui para nós e diz claramente a aceitação do rico em detrimento do pobre. E diz que se você está fazendo essa acepção de pessoas, você está fazendo distinção. E ele é bem claro quando ele diz que se chegar uma pessoa de posição rica, você vem e traz ela para sentar no melhor lugar. Se chegar um pobre, você fala, olha, fica lá atrás, ou então senta aqui debaixo do estrado dos meus pés, né, e não perturbe muito. Ele está dizendo, quando você faz essa divisão, você não está fazendo acepção de pessoas, né? E vamos lembrar que, será que Deus faz acepção de pessoas na salvação? A Bíblia diz que não, né? Deus faz a escolha perfeita. Mas por que ele escolhe um e escolhe outro? Deus não revelou isso para nós, mas como Deus é perfeito, ele não errou não, tá? E ele não fez acepção de pessoas. Por quê? Porque em sua graça ele resolveu isso para a glória do seu nome na eternidade. Ele é soberano Senhor, mas nós temos que obedecer à palavra de Deus. E não podemos separar as pessoas, dizer isso aqui é mais importante, isso é menos importante. Então, amados irmãos, se você está fazendo essa distinção, privilegiando um em detrimento do outro, né, o que diz o texto? Você se tornou juiz e diz que isso é perversidade.
com perverso pensamento sobre o seu irmão. Versículo 4. Não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízos tomados de perverso pensamento. Quer dizer, você julgou e você não foi chamado para julgar, né? Você foi chamado para amar, para orar e para interceder, como nós lemos, né, no texto do início desse culto. Nós somos chamados a amar, orar todas as pessoas e até mesmo os nossos inimigos. Não é para fazer distinção. Então na igreja não tem, né? Deste lado senta fulano, ciclano que é de uma classe mais alta. Aqui do outro lado senta os mais pobres, ali senta isso. Não existe isso. Quando eu era menino, tinha crente que tinha cadeira cativa, ninguém podia sentar no lugar dele. Ele vinha e tinha uma cadeirinha lá, só ali. Não tem isso na igreja, que todos somos iguais perante Deus, tá? E Deus nos ama, né? E nos ama e nos revela a verdade a cada dia para que nos tornemos perfeitos como Ele é perfeito. Então, ele usa também o exemplo de Deus, que ao escolhe os que para o mundo são pobres. E veja bem, aqui não está se referindo só a dinheiro, porque a Bíblia é bem clara a dizer que a pobreza aqui é aquela humildade, pobre de espírito, aquele que reconhece a sua carência, a sua necessidade de Deus. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para o mundo, né? Para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, ricos em fé. E essa fé, claro, é colocada no nosso coração por Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, ao escolher, ele trouxe as pessoas humildes, né, que ele conhece e que ele resolveu salvar na eternidade. Terceiro ponto, sobre a fé verdadeira. A lei régia mostra que a fé verdadeira, ela procede do amor. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Caso contrário, você está condenado. Se todavia vocês fazem, né, acepção de pessoas, vocês cometem pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. O que significa isso? Mas eu não adulterei, mas eu ofendi alguém, matei alguém, roubei alguém. E eu sou culpado de toda a lei? Sim, porque a sentença é mesmo para todo pecado. Você, né, tanto faz, qualquer pecado que você faça, a sentença que cai sobre você é a mesma. Você está condenado, você errou. Então, a igreja mostra claramente que a fé tem que proceder com amor. E é uma das coisas mais difíceis de amar. Tem gente que é difícil de amar, porque eles nos provocam, é coisa terrível. Você chega a ser com certas pessoas que falam, mas como é que eu vou amar isso aí? Como é que eu vou amar um sujeito tão ordinário desse, tão mau, né? Tão maléfico? Né? Como é que eu vou amar essa coisa? E pior que às vezes isso chega até dentro da casa, entre marido e mulher, né? Depois, no começo do casamento vai bem, depois passado um tempo, já de repente não podem olhar na cara do outro. Um cara diz, a mulher diz uma coisa, ele já contradiz, aí por dentro é uma confusão. E vem dentro do lar, de repente vai, não podemos mais viver juntos, vamos separar. O índice de divórcio subiu de tal maneira no mundo que já está ganhando dos casamentos. É incrível. Eu morei em Apiaí, tinha um advogado que morava do lado da minha casa, ele falava, pastor, eu faço mais divórcio que você faz casamento. Falei, mas tem que contar os que o padre faz e os outros fazem também, porque seu sozinho você ganha mesmo, né? Mas mesmo assim, depois daquele tempo já aumentou muito porque as pessoas não conseguem amar mais. Amor no mundo é uma coisa rara, e agora ainda amar aqueles que estão do nosso lado, e imagine agora amar aqueles que é inimigo. Mas a Bíblia diz assim, que a sua fé tem que levar, tem que
desabrochar no amor. E amor é cuidado, é interesse, é desejar o bem para todos. E é claro, amados irmãos, que fazer o bem não é só fazer a vontade das pessoas, né? Mas é conduzi-las para a vontade de Deus, que não existe bem maior do que fazer o que Deus manda. E quando você tem a fé verdadeira, você tem prazer em fazer as coisas de Deus, né? A lei régia, né? A lei do rei, a lei divina mostra que a fé verdadeira é o amor. Então, amados irmãos, precisamos aprender a obedecer à lei de Deus. E aí ele vai ao texto falando que a misericórdia, que é o amor compassivo na fé verdadeira, triunfa sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que significa isso, amados irmãos? Que a misericórdia salva o pecador da condenação do juízo. Quando o amor de Deus atinge você, você entende o amor de Cristo, você recebe a Jesus, aí é possível sim você amar, orar e lutar para a conversão do seu inimigo, para conduzir ele nos caminhos de Deus. E essa é a tarefa da igreja. A igreja tem que amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para salvação dos pecadores. E nós somos instrumento de Deus, nós somos a presença de Cristo para levar a salvação às pessoas. Muitas vezes você vai receber porta na cara, você vai receber crítica, vai ser zombado, mas você tem que permanecer firme, amando e enfrentando essas situações que sem Jesus você iria certamente revidar com violência, mas agora você revida com amor, né? Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, a primeira fé que nós temos que ter como cristão é a fé que não faz acepção de pessoas, que ama e que deseja que as pessoas sejam salvas, que quer cuidar e pregar o evangelho. Cuidar é a nossa expressão de fé verdadeira. Agora, se você diz que é crente, professa fé em Jesus, mas vive discriminando, maltratando, né? Cheio de preconceitos, esse aqui é bom, esse não é bom, nesse meio eu ando, nesse meio, com esse aqui eu converso, com esse aqui eu não converso. Então, a sua fé não é fé verdadeira, é fé morta. É a fé que vem do homem, que o homem produz. Mas a fé que Deus produz não faz acepção de pessoas. Nas nossas relações humanas, nós vamos priorizar o amor e cuidar das pessoas. Primeira coisa, se você tem uma fé verdadeira, você vai amar a todas as pessoas, orar por elas, e vai lutar pela salvação das almas. É essa a tarefa da igreja. Nós não podemos ficar aqui dizendo aqui, eu tenho fé, mas só fica aqui dentro. Você vai lá fora, a pessoa nem sabe que é crente. Tem uma ilustração de dois jovens que estudaram numa faculdade e moravam juntos no mesmo apartamento. E ficaram ali durante 4 anos. Quando terminaram, se formaram, eles foram os dois juntos lá buscar as coisas. E quando um deles estava arrumando a mala, pegou uma Bíblia e pôs na mala e falou: nossa, você tem uma Bíblia aí? O companheiro falou: eu tenho sim. Você é crente? Sou. E ele falou: eu também sou. Viveram 4 anos juntos para descobrir, depois de 4 anos, que eram crentes, porque nunca falaram um outro do evangelho. E às vezes assim, você mora anos ali na sua casa, sua vizinhança, não sabe nem se você é crente ou não. Então, amados irmãos, a gente precisa pensar sobre esse assunto. E o segundo ponto fala sobre a fé e as obras. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Amados irmãos, fé sem obras não tem proveito nenhum.
Você não pode dizer que tem fé se você não faz nada. Você já viu alguém dizer assim, você arriscaria sair com uma pessoa que disse, eu sou motorista, mas ele nunca dirigiu um carro. Se entra no carro, vai junto com ele, ou vamos fazer um negócio mais perigoso, num avião. Né? O cara fala assim, eu sou piloto, mas nunca pilotou um avião, você sobe junto com ele para voar. Então é mais ou menos assim. As pessoas dizem que tem fé, mas não tem obra nenhuma. Como é que pode? Né? Fé que não cuida é morta. Não tem proveito, não pode ser vista, né? Não pode ser acreditada. Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras mostrarei a minha fé. Alguém diz que ele está dizendo aí, Paulo lá em Romanos, no capítulo 4, não está, né? Ele está dizendo aqui que as obras mostram a fé. E lá Paulo está falando que as obras produzem, que a fé produz obras. Então os dois têm que andar junto. Que obras que nós possuímos? Que obra que nós fazemos? O que é isso, né? Obras são aquelas atitudes e ações que glorificam a Deus e que são expressão do nosso amor e cuidado por aqueles que estão junto de nós. As obras são feitas sempre como produto de fé, não por obrigação legal. Embora a lei ordene, você faz porque você ama, porque você quer fazer, porque é produto natural. Tem coisas que são naturais. Se a gente faz assim na frente de alguém, a reação natural é ele afastar, dar uma piscada. É natural. Para o crente fazer obra é natural. Ele ama, por isso ele faz. Ele ajuda. Uma vez eu estava num hospital visitando alguém e vi um grupo de pessoas que passavam. E eles entravam no quarto, estendiam a mão e oravam e pediam que Deus abençoe, fulano, Deus abençoe, Ciclano, Deus cure. Boa tarde. Ninguém entrava para saber, está precisando de alguma coisa, está precisando de um remédio, de um cuidado, ninguém. Amados irmãos, que proveito tem isso? Porque o cristão, ele vai orar, mas ele vai procurar saber, você está precisando de alguma coisa, posso ajudá-lo, em que eu posso fazer com você? Mas as pessoas hoje parece que se distanciam, né? Além da exceção de pessoas, não querem saber de nada. Se está precisando, se não está precisando, se está com fome, se não está com fome, se está com frio, não está com frio, né? Se tem onde dormir ou não tem. Esse é o exemplo de fé que até os demônios têm, né? A fé inoperante. Versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até o diabo tem esse tipo de fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E aí Tiago cita o exemplo de Abraão, né? Que ofereceu seu único filho. A fé que Abraão tinha é a fé que operou, que levou ele a caminhar com Isaac, com a lenha até a montanha, e ali a oferecer, né, vem a questão, né? Isaac pergunta, pai, cadê temos a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Né? E a resposta é uma coisa que sempre diz, Deus proverá, e Deus proviu. Então, amados irmãos, é importante isso, né? Tiago afirma com certeza que a fé verdadeira tem que operar juntamente com as obras. Versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, chegar aqui na frente da igreja e dizer eu tenho fé em Jesus, é bonito, é bom, é gostoso, é corajoso, mas isso não vale se você não provar pela sua vida, pelas suas obras,
que a sua fé é verdadeira. Amados irmãos, a fé e as obras têm que andar junto. Tá? Naturalmente que a fé vem primeiro. Vamos lembrar o caso de Abraão, né? Primeiro houve a promessa de Deus, ele creu na promessa de Deus. Depois, essa fé se transformou em obras, quando ele, obedecendo a Deus, ofereceu Isaque, né? E Deus proveu o cordeiro na hora exata. Mais um exemplo ele citou é de Raabe, a meretriz, que também acolheu os espias, e ela antes de quando acolher os espias, ela ouviu a mensagem, né, de que o Deus de Israel era o Deus poderoso, era o Deus verdadeiro. E ela então creu, e a sua fé se transbordou em obras quando ela acudiu os espias de Israel, conforme o texto que está aí, né? Depois os irmãos não vou ler, porque senão vai estender muito, né? Então veja aqui como a Raabe mostrou sua fé, está lá em Josué 2, do capítulo 8 até o capítulo 11. Terminando a exposição, fica bem clara a mensagem. Ele traz para nós a mensagem sobre a fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados irmãos, nós sabemos que todo crente é justificado pela fé, mas essa fé tem que apresentar obras. Tiago é muito claro: mostre a sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras vou mostrar que tenho fé. Está na hora da nossa igreja começar a agir e mostrar que ela tem a fé verdadeira, tá? No cuidado, na pregação, na evangelização. Agora a dona Ione está fazendo um bazar aqui para distribuir roupas, né? Quem tem roupa de frio, vamos trazer, porque, se não me engano, já houve lá mais de 16 mortes por causa desse inverno rigoroso que nós estamos passando. Então a gente precisa cuidar, né? Às vezes na sua rua tem alguém dormindo lá no chão, né? Lá, se for possível, faça o que está ao seu alcance. É claro que fora a gente não pode acudir todo mundo, mas aquilo que a gente pode, a gente deve fazer. Eu lembro de uma história que tinha uma praia muito grande e as estrelas do mar vinham, encalhavam, a água voltava e elas ficavam ali e morriam. E então o menino resolveu salvar. E aquela imensidão de muitas estrelas, ele pegava uma estrela e jogava. Aí alguém chegou para ele e falou: você está perdendo seu tempo aí? Você acha que você vai salvar todas essas estrelas aí? Nem que você fique aí vários dias, você não vai conseguir. Aí ele olhou para a pessoa e falou: tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui está salva. E continua jogando. Nós não podemos salvar todo mundo, né? Atingir o mundo inteiro, mas aquilo que nós podemos fazer, vamos fazer. Vamos cuidar dos outros, vamos mostrar que é amor, de maneira que quando as pessoas passarem à frente aqui desse templo, dizem: olha, aqui é uma igreja de Jesus, porque esse povo cuida, esse povo ama, esse povo mostra que tem fé verdadeira. E por quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Terminando, como você vê as pessoas que são mais pobres ou mais ricas ou diferentes de você? Como você trata elas? Quais são as obras que a sua fé o levou a praticar na semana que passou? Pense nessa semana que passou, o que eu fiz? Será que eu mostrei a minha fé? Né? Terceiro, você realmente tem colocado o amor acima de tudo? Quarto, sua fé está morta ou viva? Se está viva, como mostrá-la? Amados irmãos, o meu desejo é que você esteja, que nós estejamos, que eu esteja também, né? E devo demonstrar isso através da minha vida, daquilo que eu faço, para quando Jesus voltar, eu possa estar entre os benditos do Senhor. Conforme está aqui em Mateus, vou terminar lendo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A fé precisa ser provada não só pela nossa palavra, mas pelos nossos atos, pelas nossas obras, pelo nosso bom relacionamento sem acepção de pessoas, pelo nosso cuidado, pelo nosso estender a mão para ajudar os necessitados. Que a igreja aprenda isso, que nós aprendamos isso e nos esforcemos para ajudar mais as pessoas e sem julgamento, sem fazer acepção. Se entrar um pobre aqui, vamos cuidar dele. Se entrar um rico, da mesma forma. Ninguém é melhor que os outros. Todos precisam de Jesus. E nós somos a palavra de Deus. Nós somos a presença de Cristo no mundo. É nós que vamos mostrar que Jesus está presente aqui. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé para uma oração.